Entrevista importante para falar sobre esse assunto. A gente recebe no nosso Bastidores CNN o mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e colaborador do Instituto Brasil-Israel, o João Miragaia, direto de Israel. João, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Gostaria de começar a nossa entrevista falando desse assunto. O Hamas prometeu que entregaria os reféns vivos e também os corpos ou restos mortais daqueles que foram assassinados. O Hamas entrega 2 agora à Cruz Vermelha. Faltam mais 2, só que não dá nenhum sinal do paradeiro dos outros corpos. Isso pode interromper o acordo de cessar-fogo ou, na avaliação do senhor, Trump e Benjamin Netanyahu foram tão longe, inclusive com a viagem de Trump, que possa fazer com que não haja um retorno ou pelo menos um recuo nesse sentido? Bom, boa tarde. Eu não acho que isso possa interromper a execução do cessar-fogo. Eu explico por quê. Primeiramente, o Hamas sinalizou durante as negociações que não sabia o paradeiro de todos os corpos. Nós não sabemos dizer quantos corpos o Hamas sabe o paradeiro e tem sob suas mãos e quantos corpos não. São múltiplas razões, como eu escutei vocês comentando antes da minha entrada. Uma delas, por exemplo, é que o próprio membro do Hamas que cuidava dos corpos pode ter sido morto num ataque e, de repente, ele era a única pessoa que sabia esse paradeiro e, desde então, ninguém sabe. A gente não sabe exatamente onde estão todos os corpos. Agora, por que eu não acredito que isso vai romper o cessar-fogo? Primeiramente porque, quando o Hamas anunciou não saber o paradeiro de todos os corpos, não houve nenhuma reação israelense. O governo israelense foi muito estrito com relação aos seus pontos, aos seus termos para a concretização desse cessar-fogo. Se no momento que o Hamas indicou não saber todos os corpos, o governo israelense não criou uma questão para a assinatura dos termos, é sinal de que essa não ia ser por isso que o acordo ia cair. Segunda razão pela qual eu não acredito que o acordo vai cair é o fato do Hamas ter libertado os 20 sequestrados vivos de Israel. Eu digo que é óbvio, a gente sabe disso, que os corpos dos sequestrados mortos são muito importantes para as suas famílias. Israel, historicamente, trocou corpos por prisioneiros vivos também. Mas um corpo de um prisioneiro morto, de um sequestrado morto, não tem o mesmo valor, obviamente, do que tem um sequestrado vivo. A gente tem corpos na faixa de Gaza, alguns deles até foram devolvidos durante outras etapas do cessar-fogo da guerra atual, que estão lá desde 2014. Isso não fez que Israel entrasse em acordos com o Hamas desde então. Ou seja, os corpos, existe pressão para a libertação desses corpos, mas elas não são tão fortes, não chegam nem perto da pressão que há sobre sequestrados vivos. O Hamas não teria aceitado libertar esses sequestrados vivos caso não tivesse recebido garantia suficiente de que o cessar-fogo vai acontecer. E eles não colocariam o cessar-fogo em risco por conta de corpos de reféns, sabendo que a pressão sobre o governo para libertar corpos de reféns não é tão grande quanto essa pressão para vivos. Além de tudo, o Trump deu diversas declarações que a guerra acabou, e eu acho que, se for uma questão de capricho do Hamas, que eu acho muito pouco provável, por não devolver esses corpos a tempo, os intermediadores ligados ao Hamas, com conexões melhores com o Hamas, como o Catar e a Turquia, saberão fazer a pressão necessária para que o Hamas cumpra com a sua parte no acordo. Eu acredito que realmente se dê hoje, nesse momento, por questões logísticas, não por confiar na palavra do Hamas ou não, e sim porque o Hamas tem muito a perder caso não cumpra com a sua parte de propósito, por qualquer questão que não seja realmente uma dificuldade logística. Professor, a gente já vinha acompanhando a situação política, a exposição do Benjamin Netanyahu, as dificuldades com as quais ele lidava e a forma até com que ele chegou para esse acordo com o presidente dos Estados Unidos, emparedado. Como é que fica o futuro político, ou mais do que isso, o futuro desse personagem em Israel, virado essa página, passado esse momento, agora com um acordo concretizado, mas na situação em que ele chega ainda de muita fragilidade? Olha, a gente tem alguns partidos que compõem a coalizão com o Netanyahu, sobretudo os partidos ortodoxos, ortodoxos sionistas, que estão há 2 anos pressionando o governo para o caso de se a guerra for interrompida antes de que todos os objetivos forem concretizados, eles abandonam o governo. Esses objetivos, obviamente, incluem a destruição do Hamas. Para alguns deles, os objetivos também são a recolonização de Gaza por parte de Israel e, inclusive, a expulsão dos palestinos dali. Para parte
para parte desses partidos, esses são objetivos legítimos, embora não decretados oficialmente, era o que eles esperavam. E eles, no momento, decidiram permanecer no governo, justamente para colher os frutos de uma ação popular como essa, que é o retorno dos sequestrados, ainda que esses partidos tenham votado contra essa resolução que traz os sequestrados de volta. Em algum momento desse período posterior ao cessar-fogo, vai ser difícil que eles sustentem a sua participação no governo. E desse momento que a gente vive agora, até a saída desses partidos do governo, é o momento que o Netanyahu está construindo a sua narrativa de vitória sobre o Hamas na guerra. A julgar pelas primeiras pesquisas eleitorais feitas, ele teve uma leve melhora. Uma leve melhora nas pesquisas, na intenção de voto para o seu partido, para o bloco do qual ele faz parte, e isso era natural que acontecesse. E o que a gente tem que acompanhar agora é se essa melhora vai ser contínua ou se ela vai arrefecer, vai se manter estável ou vai voltar ao cenário anterior. Ainda com essa leve melhora, o Netanyahu não consegue vencer as eleições, mas ele impede que a oposição vença, porque a oposição se recusa a montar o governo com um dos partidos árabes, que hoje estaria com 6 cadeiras na Knesset, segundo essa pesquisa, 6 cadeiras no parlamento, e, portanto, o empate favorece a permanência momentânea do Netanyahu no governo. Ele precisa manter um cenário semelhante a esse, pelo menos, para que ele possa ir tranquilo para um cenário eleitoral. Caso a situação volte a ser o que era anteriormente ao acordo, situação com relação às pesquisas eleitorais, o Netanyahu ele tem boas chances de ser derrotado nas próximas eleições. Professor, eu vou convidar o nosso editor de internacional, Diego Pavão, para fazer uma pergunta. João, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Bastidores CNN. Eu queria falar com você sobre o futuro da região como um todo, porque hoje Donald Trump esteve aí em Israel e ele falou muito sobre esse futuro da região, não só envolvendo a faixa de Gaza, mas falou também sobre aqueles acordos de Abraão, aqueles acordos que normalizariam as relações diplomáticas de Israel com países árabes. Eu queria saber se, na sua visão, isso ganha força nesse momento. Quer dizer, não só ter um acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza com libertação de reféns, mas, de forma geral, se isso pode levar a região a um clima mais de paz como um todo. Olha, o clima de paz, eu acho uma expressão que ainda é muito difícil que a gente possa falar sobre ela de maneira otimista, digamos assim. O cessar-fogo já é muito perto do cenário que a gente viveu nos últimos 2 anos. Mas é evidente que agora se abre uma janela de oportunidades e há um interesse, não só do Trump, em estabilizar a região, até para os seus futuros acordos, principalmente com as monarquias do Golfo, que estão para investir $2 trilhões na indústria, principalmente relacionada à inteligência artificial dos Estados Unidos, nos próximos 10 anos, mas também outros países que passam a ser também importantes nesse cenário, que estão passando por transformações, como a Síria, o Líbano, e etc. Amanhã vai acontecer a conferência de paz em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a qual Israel não tinha sido convidado até o dia de hoje. Foi convidado em cima da hora. O presidente do Egito confirmou a participação de Israel, que foi cancelada 40 minutos depois da confirmação. Netanyahu alegou que não poderia profanar a festividade de Simchat Torah, que nesse momento está entrando agora em Israel, esse foi o argumento que ele usou para não estar presente. Nessa conferência eles vão discutir cenários para o Oriente Médio, e essa conferência tem a participação de diversos países, não só da região, como também de outros lugares do mundo, como de outras regiões, como da Europa. Ela é chefiada pelo presidente dos Estados Unidos. Então, ali vai ser debatido o futuro da região, e, inclusive, acho que principalmente a questão palestina vai estar em discussão ali. E não há outro cenário. A comunidade internacional, em grande peso, apoia a ideia de 2 estados. E ela vai começar a ser trabalhada, queira o governo Netanyahu ou não. O governo Netanyahu se recusar a participar, porque esse argumento de que ele profana uma festividade, ele não cola para boa parte dos analistas aqui. Eu não acredito nela nem um pouco. Netanyahu não é uma pessoa religiosa, e ele sabe que existem eventos pelos quais vale a pena profanar uma festividade para você estar presente, principalmente quando o evento está discutindo o futuro da região e os cenários possíveis. Israel abdica de ser parte do grupo que vai debater os futuros cenários para essa região. E se, no caso de Israel, seguir negando debater essa questão,
Israel vai abrir mão de ser parte da decisão, parte do processo que vai culminar, sim ou não, né, na criação do Estado palestino, porque é uma decisão que é tão fortemente apoiada por toda a comunidade internacional, em algum momento vai acontecer. Então está muito claro que o governo Trump ele enxerga o Netanyahu como um dificultador nesse processo, e a grande questão vai ser se o próximo governo israelense, que em algum momento vai assumir o poder, vai estar mais disposto a ser parte desse acordo, ou vai ver a comunidade internacional impor uma resolução, porque isso mais cedo ou mais tarde é o que deve acontecer. Professor, a gente está com imagens ao vivo ao centro, agora, da devolução dos restos mortais de 2 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e assassinadas. Agora tem a devolução desses 2 caixões pela Cruz Vermelha ao governo israelense e a expectativa da devolução também dos restos mortais de mais 2 pessoas. Professor, o senhor falava da pressão para o reconhecimento da Palestina, então, como Estado independente. Houve uma discussão recente sobre a Cisjordânia. Alguns movimentos um pouco mais à direita, um pouco mais ortodoxos, defendiam a anexação por Israel também da Cisjordânia. Como o senhor vê essa questão e acredita que agora que houve, pelo menos essa tentativa de cessar-fogo para a Palestina e um fortalecimento de um discurso para a independência da Palestina, fica mais difícil que haja qualquer tipo de anexação da Cisjordânia? Fica mais difícil, principalmente porque nos termos desse acordo, no plano dos 20 pontos, que anteriormente eram 21 do Donald Trump, está estabelecido que Israel está proibido de declarar soberania, ou seja, anexar territórios tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Se dependesse dos desejos de membros de seu governo, essa anexação estaria acontecendo. Inclusive, alguns ministros prometeram que essa anexação aconteceria como uma resposta ao reconhecimento do Estado palestino por parte principalmente de países europeus. E, de fato, o que a gente está vendo é que não só não aconteceu, como entrou na cláusula, foram cláusulas impostas pelos países árabes nessa proposta de cessar-fogo, que Israel esteja proibido de anexar esses territórios. Por hora, isso não vai acontecer. Óbvio que a gente nunca sabe o futuro, as prioridades do presidente dos Estados Unidos mudam muito rapidamente, e o seu humor também com relação a determinadas questões, mas é difícil a gente acreditar que isso aconteça a curto prazo. A médio e longo prazo, tudo vai depender de como as coisas se desenrolarem, a começar pelo evento amanhã de Sharm el-Sheikh. Eu queria a sua avaliação, professor, sobre o discurso do Donald Trump, mais precisamente ali no Parlamento de Israel, quando ele se refere ao Benjamin Netanyahu. Há uma percepção de alguns especialistas, essas análises já estão sendo aprofundadas, de que ele dá sinais dúbios ali no discurso, porque faz, até chegar a esse acordo, né, a gente está tratando aqui como um emparedamento do primeiro-ministro israelense, ficou sem saída, teve que ceder e fazer o que ele não conseguiu fazer, deixou para o Donald Trump, né, que é esse acordo do cessar-fogo. Mas ali diante do parlamento, Trump também fala de salvar Benjamin Netanyahu, traz alguns caminhos possíveis para a figura dele depois dessa fase sobre o acordo de paz. Como é que vocês aí em Israel recebem o que foi dito nas entrelinhas pelo presidente americano em relação ao tratamento de Benjamin Netanyahu a partir de agora? Bom, Tainá, eu também vi nesse discurso um tratamento dúbio, okay? Porque em alguns momentos ele agradeceu ao Netanyahu e valorizou a sua posição, em outros momentos ele alfinetou o Netanyahu de maneira às vezes sutil, às vezes um pouco menos, né? O pedido que ele fez ao presidente Yitzhak Herzog de indulto ao Netanyahu foi certamente estudado de véspera. O Trump, obviamente ele precisa saber que o presidente tem esse poder de dar indulto em Israel, um dos poucos poderes que o presidente da nação tem, que deixou o presidente sem graça nessa posição, porque ele não pode admitir. Primeiro, o Netanyahu ainda não foi condenado para que ele seja indultado. O seu julgamento ainda está acontecendo. Mas é um pouco constrangedor que já existe essa pressão do presidente dos Estados Unidos para que o Netanyahu seja perdoado. Não foi a primeira vez que o Trump fez menção a um possível perdão ao Netanyahu, ele já tinha dito isso anteriormente, que era um absurdo que um herói, depois da operação no Irã, que era um absurdo que um herói nacional seja julgado por uma coisa tão insignificante.
né, enfim, que são champanhes e charutos que ele teria recebido. Na verdade, são 3 acusações. Uma delas se refere também a champanhes e charutos, são bem mais complexas que isso. Num país democrático, a gente sabe que cabe à justiça decidir e não ao corpo político se alguém é inocente ou não. Mas a pressão existe. Por outro lado, para quem reparou bem, o Trump ele foi bem pouco elogioso da posição do Netanyahu quanto ao cessar-fogo. Ele fez um agradecimento muito curto de uma palavra logo no início do seu discurso, muito diferente do agradecimento extenso e caloroso que ele fez aos membros do seu governo e do exército norte-americano que participaram também das negociações. E ele também, em determinado momento, pediu para Netanyahu ser mais agradável com os outros. A guerra acabou, você pode ser mais agradável. Mas o principal momento, eu acho, e foram 2 momentos, ele descreveu as negociações para o cessar-fogo como o Netanyahu sendo um personagem que dificultava esse cessar-fogo. Inclusive, ele disse que o Netanyahu queria continuar matando. E ele teve que explicar para o Netanyahu que já tinha basta, já é o momento de parar. Ou seja, ele colhe todos os louros do cessar-fogo, ele aparece como uma pessoa razoável que teve que mostrar para o Netanyahu que ele tinha passado do ponto. E isso foi feito de uma maneira razoavelmente sutil até quando o Trump pode conseguir ser sutil, mas não deixa de ser uma alfinetada. E isso demonstra um pouco que o Trump não está disposto a dividir os louros com ninguém, e ele também está ensinando para o Netanyahu uma lição, que é algo que ele fez com outros líderes globais em reuniões em diversos momentos, como aconteceu com o próprio Zelensky, né, na Casa Branca. Eu acho que, então, a gente não consegue entender exatamente para que direção o Trump vai. A minha avaliação é que ele quer manter as rédeas nas suas mãos, ele quer ser a pessoa que controla os próximos passos e mostrar, tanto para o público interno de Israel como para o resto do mundo, que o Netanyahu obedece às suas ordens. E que o cessar-fogo não teria acontecido caso não fosse a sua figura, o que entre nós é verdade. É o plano Donald Trump de Prêmio Nobel da Paz. Inclusive, a gente vai mostrar imagens agora. Ele está em cima de uma plataforma escrito Peace 2025, recebendo vários chefes de Estado do mundo inteiro. A gente conversou com João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel, que nos ajudou muito a entender o cenário ali em Israel do cessar-fogo e mais o que a gente pode ter a partir de agora. Obrigado pelas informações, professor. Espaço aberto aqui na CNN Brasil. Obrigado a vocês pelo convite. Até a próxima.